Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza pecaminosa, que foi crucificada com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também nós. O Paulo fala vocês, mas eu estou me incluindo aqui, estou dizendo, versículo 11, assim também nós, consideremo-nos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os membros do seu corpo a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, mas sim da graça. Amém? Amém. Da morte para a vida, como instrumentos de justiça. Esse é o título desta mensagem. Da morte para a vida, para sermos instrumentos de justiça. Olhando para os instrumentos musicais, que nesse mês tem sido a nossa maior ilustração, pois o tema Cuidando dos Instrumentos de Deus, nasce na perspectiva de que no mês da música, a música precisa dos instrumentos para acontecer, então nós estamos usando essa palavra instrumento num duplo sentido, cuidar dos instrumentos para que haja música e cuidar de nós como instrumentos para que haja adoração. Os instrumentos são sempre feitos de matéria morta. Essa guitarra é feita de madeira. Não é isso, Juninho? Que madeira geralmente se usa, Igor? Cedro. Essa aqui é cedro. Mogno, maple, canadense. Levinha, né? De maple é levinha. Também usa para fazer shape de skate, fica levinho. Então, a madeira que foi usada para fazer essa guitarra, quem me ouve diz amém, olha para cá. Essa guitarra é de madeira. Essa madeira pertencia a uma árvore, certo? Uma árvore chamada cedro. A árvore precisou morrer para nascer um instrumento. Se a árvore não morre, não nasce um instrumento.
Da mesma forma que um instrumento para fazer música nasce depois de ter morrido, nós também adoramos a Deus e somos feitos instrumentos de Deus depois de termos morrido para o pecado. Percebe? Se a árvore permanece viva, não tem como nascer um instrumento. Se nós permanecermos, entre aspas, vivos, vivo com V minúsculo, existindo, fazendo a minha vontade, vivendo de acordo com a minha natureza e executando os meus desejos. Tem gente que está vivo com V minúsculo, na verdade só existe, nasce, cresce, reproduz, às vezes, e morre. É uma vida bios, é um ser vivo, biológico. Mas existem duas palavras gregas que podem ser traduzidas por vida. Tem a palavra bios, que é vida natural. Biologia é o estudo dos seres vivos. Uma bactéria, uma planta, um protozoário, uma ameba é um ser vivo. É um ser vivo, Ana Paula? Cadê Ana Paula? A ameba é um ser vivo? É só vírus que não é, né? Protozoário também não é? Então, percebe? Uma ameba, um negocinho lá que não dá nem para ver com o olho, só com o microscópio. É um ser vivo. É estudado pela biologia. E aí tem vários seres, e até chegar em nós que somos o ser mais complexo. Bios. Bios é vida física. O cachorro tem bios. A ameba tem bios. A árvore de cedro, antes de morrer para fazer essa guitarra, também tinha bios. Nós, quando nascemos, na barriga da nossa mãe, temos bios. Somos seres vivos. A gente respira, a gente come, a gente excreta, a gente faz o metabolismo, a gente cresce, se reproduz, às vezes. Nós temos bios. Mas tem uma outra palavra grega que pode ser traduzida por vida, que é a palavra zoe. Quando Jesus disse a Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Eterno é aionios. Aion é o lugar onde não existe tempo, é o que nós chamamos de eternidade, aion. Então, aionios é o adjetivo, eterno. Não é bios aionios, não é vida física eterna, é zoe aionios. Então a pergunta é, que tipo de vida é essa que a Bíblia chama de zoe? E aí a tradução é, vida em abundância, vida com qualidade, vida com V maiúsculo. Qual é a diferença da vida com V minúsculo para a vida com V maiúsculo? A vida com V minúsculo até uma ameba tem, mas a vida com V maiúsculo, só aqueles que morreram para o pecado e creram em Cristo, nasceram de novo, zoe. A gente nasce da barriga da mãe, bios, e quando a gente crê em Cristo, a gente é nascido de novo na vida zoe. Agora nós temos vida, vida que é eterna. A gente não recebe a vida eterna depois que morre, gente. A vida eterna, ela começa em vida, a partir do momento que eu nasço de novo pela fé em Cristo. Morri para o pecado, é isso que o batismo simboliza. Por isso que a gente afunda as pessoas ali na água. Exatamente para ilustrar isso que o Paulo está dizendo. A gente morreu juntamente com Cristo para o pecado, e juntamente com Cristo ressuscitamos. Há na Bíblia duas ressurreições, você já reparou isso?
Que em Apocalipse diz que essa turma aqui é a turma da primeira ressurreição, essa turma aqui é a turma da segunda ressurreição. Tem gente que interpreta literalmente e acha que são dois grupos de pessoas, em dois momentos da história cronológica, um grupo que quando Jesus vem e começa o reino milenar, ressuscita, e o outro grupo que quando termina o reino milenar, ou a tribulação, dependendo da linha milenista, ressuscita. Dois grupos cronologicamente diferentes. Mas se você interpreta o Apocalipse de maneira simbólica, então a primeira ressurreição não é um grupo de pessoas que ressuscita antes, é a ressurreição que nós sofremos ainda em vida. Passamos da morte para a vida, porque a Bíblia diz que estamos mortos em nossos delitos e pecados. Eu sei que isso é muito filosófico, isso é muito complicado de entender. O Paulo estudou filosofia, ele está falando com os romanos e com os gregos, então ele precisa usar desses elementos filosóficos, e talvez você tenha dificuldade de acompanhar o raciocínio, mas a ideia é o seguinte: nós nascemos mortos. Como é que pode nascer morto? Fisicamente vivo, bios, espiritualmente mortos, sem zoe. A gente só fica vivo com V maiúsculo, a gente só passa da bios para a zoe quando, diz a Bíblia, cremos em Cristo, nos arrependemos, ou seja, morremos para o pecado. Não vivemos mais de acordo com os nossos desejos, mas de acordo com a vontade de Deus. Essa é a transição que nós sofremos no bom sentido. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, escravos da nossa natureza pecaminosa, fazíamos o que nós queríamos, não o que Deus queria, e aí, nascemos de novo, fomos feitos novas criaturas, regenerados pelo Espírito, ou seja, já ressurretos no Espírito. E aí, depois da morte ou na ocasião da segunda vinda de Cristo, nós teremos o nosso corpo transformado, ressurreto. Aí é a segunda ressurreição, que é a ressurreição do corpo, física. Mas ninguém vai ressuscitar no corpo sem antes ter ressuscitado no espírito. Porque quem não nasceu de novo, não viverá eternamente. Simples assim, básico do Evangelho e da teologia de Paulo aos Romanos. Então, de acordo com o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, e como Jesus disse, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Se o grão de trigo for jogado na terra e não morrer, não nascerá um outro pé de trigo. Então, se eu não morrer para o pecado, se eu não crucificar, se eu não matar a minha natureza pecaminosa, eu não consigo viver para Deus. E aí o Paulo conclui essa ideia dizendo que aqueles que insistem, ou seja, todos são instrumentos nas mãos de Deus. Todos podem ser instrumentos. Essa guitarra, por exemplo, a árvore teve que morrer para nascer esse instrumento. E aí essa guitarra, que é feita de cedro, ela pode ser usada para a glória de Deus ou para a profanação de Deus. Depende de onde, como e com que propósito ela será usada. Sim ou não? A guitarra é morta. Ela não é santa nem profana. Ela não é certa nem errada. Ela não comete pecado e nem agrada a Deus. Não tem vida, nem bios e nem zoe. Quem usa ela tem bios. Então faz dela o que deseja. E aí aquele que usa a guitarra pode usá-la como instrumento de justiça, na metáfora bíblica, para glorificar a Deus, ou como instrumento de injustiça, para promover aquilo que não agrada a Deus. Se eu pego
guitarra para promover um louvor, para promover vida, para promover união, para promover paz, para promover qualidade de vida, é um instrumento de justiça, ou seja, é um instrumento que está servindo bem o propósito para o qual foi criado. Agora, se eu pego esse instrumento e vou fazer um forró, e vou fazer uma bagunça, que vai promover orgia, traição, briga, desunião, é um instrumento de injustiça, que não glorifica a Deus. Da mesma forma é a nossa vida. Tem gente que vive para agradar a Deus, para glorificar a Deus, se tornando assim, instrumento de justiça. Tem gente que vive profanando a Deus, desobedecendo a Deus, desagradando a Deus, se tornando assim instrumento de injustiça. É isso que o Paulo falou. Quem entendeu diz amém. Entendeu mesmo? Entendeu mesmo? Então o que eu tiro desse texto é o seguinte, e vou acabar agora, só para te deixar de boca aberta. Três coisas esse texto me mostra. Do versículo 1 ao versículo 4, instrumentos mortos para o pecado. Como é que a gente passa da morte para a vida como instrumento de justiça? A guitarra é fácil, gente. Como é que a guitarra se torna um instrumento? Aí eu preferia até, porque quando fala assim, instrumento de justiça, a Bíblia usa uma linguagem que a gente não está acostumado a usar no dia a dia, e aí fica de justiça. Então a guitarra é instrumento de justiça, a minha vida é instrumento de justiça, então eu tenho que cooperar com a justiça. Aí a gente já pensa logo em fórum, em advogado, tribunal, justiça, né? Não é nada disso. Eu vou usar outro termo, que é a mesma coisa. Uma guitarra ajustada. Ajustada, ou seja, perfeita para ser usada e cumprir o seu propósito. Uma guitarra justa. Justa. A guitarra que é de cedro tem um preço, né, Igor? A guitarra que é de mogno tem outro preço, né, Igor? A guitarra que é de maple tem outro preço, né, Igor? Cada material usado tem um preço justo. Não é justo eu pagar o preço do maple na guitarra de cedro. Mas eu compro a guitarra de cedro, eu pago o preço de cedro. Isso é justo. Então, quando a guitarra, ela tem o seu valor, o seu preço, e desenvolve o seu propósito, ela é justa. Quando ela é mais cara, quando ela não cumpre o seu propósito, ela é injusta. Rapaz, eu paguei R$ 1.500 numa guitarra e ela não afina de jeito nenhum. É uma guitarra injusta. Aí Jesus, lá de cima, à destra do Pai, olha aqui para baixo e fala assim, olha, rapaz, eu paguei minha vida nesse instrumento aí, e ele não afina nunca. O que é que você sentiria, Juninho? Você foi lá na loja, comprou uma Fender. Quanto custa uma Fender? 3 conto, Igor? A mais barata é 7 conto? Na minha época era 3. Você pagou 7 conto, Juninho. Ei, trocou o carro numa Fender. A bike, trocou a bike. Pior ainda, eu falei o carro, ele nem ligou, eu falei a bike, ele pulou na hora. Pensa comigo, Juninho, você trocou a bike numa guitarra. Quando você chega em casa, a miserável não afina, com o braço torto, não afina de jeito nenhum. Aí você tenta devolver, não tem devolução. O que é que você sente toda vez que você olha para essa guitarra? Raiva. A Bíblia chama isso de ira. É por isso, queridos, que a ira de Deus está derramada sobre nós. Porque Ele olha para nós e fala, eu paguei a vida do meu filho, e esses miseráveis não afinam nunca. Por isso que Deus sente ira quando nós pecamos, porque não foi para isso que Ele nos criou, não é esse o nosso propósito. Nós somos feitos do melhor material, nós temos o melhor para glorificar a Deus, custamos preço de sangue, o sangue do Filho unigênito do Pai. Nós valemos muito mais do que 1 milhão de guitarras, e ainda assim, quando nós não cumprimos o nosso propósito, o nosso Criador olha para nós e sente ira, porque Ele fala, eu dei tudo
que ele precisava para se afinar, para servir para a justiça, para ser justo e ajustado na vida, mas ele não cumpre o propósito, então ele me desagrada. Por que é que Deus usava tanto uma pessoa e depois de um tempo parou de usar? É a mesma coisa da relação de um guitarrista. Por que é que o cara usava tanto aquela guitarra e de repente ele parou de usar? A guitarra empenou, a guitarra estragou, a guitarra não funciona mais, e aí para de usar. Toda vez que a gente desafina, toda vez que a gente empena, qual é o símbolo da justiça? A balança reta, o cetro reto, tudo que é símbolo de justiça é reto, retidão. E aí, se tiver torto, não afina. Tem como. Então, do 1 até o 4, mostra que para sermos instrumentos justos e ajustados para a glória de Deus, temos que morrer. Assim como a árvore morreu para nascer a guitarra, o nosso ego, a nossa natureza pecaminosa, o nosso pecado tem que morrer para nascer o instrumento que Deus quer em nós. Em segundo lugar, dos versos 5 até o 12, instrumentos ressurretos. Instrumentos mortos para o pecado, e aí, em Cristo, instrumentos ressurretos para Deus, como o texto diz. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, para fazer com que vocês obedeçam às suas paixões. Toda vez que eu morro para o pecado e ressuscito para Deus, eu me torno um instrumento justo, ajustado, que glorifica aquele que me criou. Então eu preciso ser um instrumento morto, preciso ser um instrumento ressurreto e preciso ser um instrumento justo, ajustado, não oferecendo os meus membros, assim como eu não posso oferecer as cordas dessa guitarra àquilo que profana e desagrada a Deus, eu não posso oferecer o meu corpo, as minhas habilidades e faculdades mentais para fazer aquilo que desagrada ao meu Criador. Assim eu serei um instrumento de injustiça. Então eu não posso oferecer o meu corpo ao pecado como instrumentos de justiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, oferecer a mim mesmo como instrumento de justiça para a glória de Deus. Por quê? Porque o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. O que é que isso significa? Ninguém aqui merecia ser instrumento. O que essa guitarra fez para merecer ser guitarra? O que a árvore, pensa comigo, o que a árvore do cedro fez para que do tronco dela fosse tirada uma guitarra? A árvore fez alguma coisa para merecer virar guitarra? Ela foi simplesmente escolhida. O cara foi lá e falou: essa aqui tem um tronco bom, tem a largura que a gente precisa para fazer guitarra, me dá desse cedro aqui. No meio de um monte de cedro, um cedro foi escolhido, do qual saiu essa guitarra. Da mesma forma, eu e você nunca merecemos nada, não fizemos nada para sermos instrumentos de Deus. Ele nos escolheu, dentre tantos cedros, nós fomos escolhidos para morrer, ressuscitar e sermos instrumentos justos e ajustados para a glória do nosso Deus.